tarde, amados irmãos. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Estamos em mais Boa um tarde. dia, né, da nossa conferência. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala é a irmã Constância Mateus, da província de Luanda. Sou da Segunda Igreja Batista de Luanda. Hoje é dia 5 de dezembro, mais um dia, né, que vamos aprender muitas coisas. Estamos dando início à nossa atividade. Para isso, quero pedir ao irmão, convidar o irmão Elder Chitemo, que nos leva a Deus em oração. Agradecendo pensando mais uma vez conectados para participar desse encontro. Aproveita que o abraço se vai ter o fim. Venha com tempo para participar em nome de Jesus. Amém. Não percebemos bem, mas há dificuldades, né, na nossa internet, mas muito obrigada, irmão Helder. Em seguida, quero lembrar aos irmãos sobre a nossa cartilha. Quero lembrar aos irmãos que mantenham os seus microfones desligados até o momento de perguntas e respostas ou quando lhe derem a palavra. Para desligar, é só clicar no ícone de microfone na parte inferior esquerda do aplicativo. Também tem que desligar a sua câmera, né, para ter um áudio limpo. Sabemos que quando a câmera está ligada, a intenção é dificultar o áudio. E também aconselhamos a fazer isso para que a net não comece posteriormente a falhar. Pode também, no momento que tiver a decorrer a palestra, pode enviar o seu nome lá no chat, né? Ou deixar a sua pergunta lá no chat. Ou ainda, também o nosso aplicativo tem uma opção de levantar a mão, que facilita muito. Então, por favor, irmãos, fiquem a ligar por engano. Então, em seguida, desligue para que a área técnica não fique aí chamando a atenção várias vezes. Em seguida, quero já, né, convidar ou dar uma boa tarde especial ao nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Arlindo Sibine, que será o nosso palestrante de hoje. Eu sei que ele está aí porque eu consigo ver o nome dele, né? O irmão Arlindo Sibine é contabilista de profissão, pregador evangélico, membro do WIL desde 2008, conselheiro de jovens desde a década 90. Seja bem-vindo, nosso querido irmão. É um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos postos e atentos a aprender com o irmão Lindo para nos brindar com a palavra de hoje. Muito obrigado. Bom, eu primeiro quero saudar a todos em nome de Jesus. Boa tarde. Boa tarde, irmão Arlindo. Boa tarde, irmão lindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, irmão. Obrigado. Tenho saudades de vocês, pá. Esta pandemia está a nos criar muitos problemas, pá. Eu gostaria de ver cada um de vocês, mas vamos nos ver espiritualmente, não é? Eu não sei se todos conseguem me ouvir. Sim, Conseguimos. Irmão Arlindo, nós Então, conseguimos ouvi-lo perfeitamente, mas pedimos que possa ligar a câmera para vermos também o irmão Arlindo. ok. Mas por um tempinho, não é?
Não, durante toda a É palestra. tudo. Opa. Tá bem, vamos lá ver. Acho que já está ligado, né? Consegue me Tá ver já? sim, muito obrigada. Vimos sim, muito bem. Bom, aqueles que não me conhecem, não é? Já é bom. Uhum. Ok, muito Irmão Arlindo, desculpa interrompê-lo. É só para fazer lembrar que hoje nós vamos falar da experiência de liderança de Ezequias. Amados isso. irmãos, hoje vamos falar da experiência de liderança de Ezequias com o irmão Arlindo Sibine. Pode continuar, irmão Arlindo. Muito bem. Eu pedi ao irmão Bicicleta para compartilhar o PowerPoint, porque eu tenho problemas aqui. O meu laptop é muito antigo e ele aquece e não aguenta com esses programas muito fortes, o Zoom especialmente. Mas enquanto ele não compartilhar, não vamos parar, vamos começar. Mas antes de mais, eu queria pedir a um irmão, vamos lá ver, Abrão Jorge, para orar por nós. Sim, podemos orar. Uhum. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da Tua presença e reconhecemos a Tua soberania. Queremos nessa tarde nos entregar diante do Senhor para que o Senhor possa falar para cada um de nós e que essa palestra de hoje possa responder às nossas expectativas e possa falar diretamente para suprir as nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós entregamos o irmão Arlindo nas tuas mãos, que o Senhor possa o abençoar, iluminar e lhe capacitar para ser um instrumento nas tuas mãos nessa tarde. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado, irmão. Eu não sei se o irmão Bicicleta conseguiu, não sei se recebeu. Eu estou a fazer a apresentação. Não conseguem ter acesso à tela? Tá Vamos a aparecendo. ver. Tem uma coisa aqui, eu não estou a ver. A tela está visível. Muito bem, agora já estou a ver. Bom, vamos iniciar o nosso tema. O nosso tema fala de experiência de liderança de Ezequias. A história do rei Ezequias me faz lembrar a história do profeta Jeremias, que Deus disse, antes que te formasse na madre, te santifiquei, te conheci e te enviei. Me faz lembrar isso, porque, na verdade, o rei Ezequias, mal que tomou o poder, começou logo com o seu trabalho. A Bíblia não nos conta os antecedentes dele, a meninice dele, como cresceu e como foi, não nos conta. Mas dá a entender que Deus trabalhou com ele, viu-lhe antes e lhe deu capacidades e habilidades, dons, para que ele fosse o rei de Israel, aliás, de Judá. Ele nasceu no reinado de Jotão, do rei Jotão. Ele, quando o pai toma o poder, ele tinha 9 anos de idade. O seu pai, Acaz, não é? Foi o sucessor do rei Jotão. Aos 25 anos, o rei Ezequias começou o seu reinado, substituindo o seu pai. Aqui, uma coisa que eu gostaria de sublinhar é que Ezequias não teve um bom exemplo paterno, já que o pai não foi bom exemplo para ele, porque ele andou fora dos carris
fora da vontade de Deus. Apesar de não ter um exemplo paterno, ele, na verdade, ele foi instruído acerca da lei de Moisés, acerca de Deus, e tenho certeza que ele conheceu a Deus. Se a gente ler todo o livro de Ezequias e Reis, segundo Reis, capítulo 18 e 19, havemos de ver que este jovem foi um jovem mesmo chamado por Deus, que tinha capacidades e ele temia a Deus. Então, significa que ele aprendeu a lei de Moisés, que era o que era utilizado na altura para a instrução, e ele conhecia perfeitamente quem era Deus. Por isso que logo que subiu ao trono, no primeiro mês do primeiro ano, ele começa logo com a purificação do templo, santificação dos levitas e sacerdotes, santificação do povo, e ele começa o reinado de uma maneira tão forte, quer dizer, demonstrando que ele realmente conhecia perfeitamente a Deus, e ao contrário daquilo que o pai dele foi. Então, é motivo para a gente dizer que ele contrariou tudo aquilo que o pai dele fazia. De certeza que quando via o pai a reinar mal, a idólatra, e depois mergulhou o país também numa miséria, em ataques. Então, acho que ele tinha, até certo ponto, um pouco de, não sei como é que chamaria, se era remorso ou sei lá, porque, na verdade, ele sentia que o pai estava a agir mal, então, e ele de certeza dizia que se eu tomar o poder um dia, vou mudar tudo isso. E é o que ele fez. Eu quero agradecer aos que organizaram esta formação, por terem escolhido um líder com muitos talentos, um líder temente a Deus, um líder que tinha intimidade com Deus, um líder que tinha uma vontade forte de servir a Deus e o seu povo, o rei Ezequias. Então, Ezequias foi dos melhores reis de Judá, tendo se tornado notável por piedade pessoal e por suas atividades políticas vigorosas e bem-sucedidas. Seu nome significa Yahweh é força, Deus é força. Ezequias foi um reformador e restaurador, começando com a reparação e purificação do templo, que havia sido negligenciado e poluído por anos de idolatria durante o reinado do seu débil pai. E ele reabriu o templo ao público, a adoração ao público, as festas ao público. Ezequias restaurou o templo, restaurou a adoração, restaurou as festas anuais, sobretudo a Páscoa, derrubou tudo aquilo que era ligado com a idolatria, incluindo a serpente que Moisés tinha feito da serpente, que já o povo tinha transformado aquilo num culto de adoração. Então, ele foi um rei que entra logo, mas com muita força. E ele mudou toda a situação. É um bom exemplo. Por mais que a gente não tenha um bom exemplo, eu espero que a gente, com o conhecimento que a gente tem de Deus, a gente mude as coisas. Não seguirmos o exemplo dos nossos pais, de nós. Eu sou um deles. Vocês não podem seguir meu exemplo se não for bom. Mas se for bom, é bom seguir. E é o que fez Ezequias.
Agora vamos ver o que é que as qualidades, não? O que lhe fez ser notável? O que fez com que Ezequias fosse notável? Que valores podemos aprender dele? Quais são as marcas da sua liderança? Quais são as características da sua liderança? É isso que vamos ver. Então, eu organizei desta forma. Na verdade, não foi possível explorar tudo aquilo que o rei Ezequias foi, porque ele foi grande demais. A própria Bíblia diz que não houve mais nenhum rei em Israel que temeu a Deus como ele, nem antes, nem depois. Então é só ver isso. É um grande homem de Deus. Portanto, não foi fácil, não é fácil explorarmos tudo dele. Mas o que eu verifiquei é que a primeira coisa que eu notei é que ele tinha uma relação íntima com Deus. Ele andava com Deus. E ele tinha uma visão. Acho que todos nós conseguimos ver, porque logo que ele toma o poder, começa logo, no primeiro mês, começa logo a fazer, a mudar as coisas. Então, ele era um líder visionário. Também concluímos também com a leitura desse livro que ele foi um grande mobilizador. E, além disso, ele era um homem aberto para receber a opinião dos outros. E também, militarmente, ele tinha uma boa estratégia. Também fez bom uso do poder, sendo rei, não é? Então, porque às vezes há reis que não usam bem o poder, abusam do poder. Mas ele foi bom, usou bem o poder que Deus lhe tinha dado. Então, este é o homem, essas são algumas qualidades que o rei Ezequias tinha. Então, vamos ver a primeira coisa, a intimidade que ele tinha com Deus. Bom, quando a gente lê em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 7, vamos ver que no Senhor, Deus de Israel, confiou. De maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele e depois. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de Deus. Ele esteve sempre ao lado de Deus. Assim foi o Senhor com ele. Deus quer uma ligação, uma intimidade, uma relação íntima. O que é uma relação íntima com Deus? Significa ter desenvolvido uma relação intensa e profunda com Deus. E é o que Ezequias fez. Significa mutualidade. Mutualidade significa ambos lados, reciprocidade. Deus quer sempre estar conosco e esteve sempre com o rei Ezequias. O conhecimento significa ter conhecimento. Ninguém pode ter intimidade com uma pessoa desconhecida. Então, o rei Ezequias conhecia perfeitamente a Deus. Essa parte do conhecimento havemos ainda de explorar mais no fim. A outra coisa é comunhão. Portanto, quem tem intimidade significa que tem comunhão e confiança com Deus. Então, todos esses valores Ezequias tinha. Agora, vamos começar com um valor, não é? O rei Ezequias era temente a Deus. O que quer dizer temente a Deus? Significa que ele tinha o temor a Deus, tinha o respeito a Deus, tinha um sentimento de zelo com Deus, ele tinha reverência com Deus, a Deus, e ele temia a Deus. O temor a Deus fundamenta-se no conhecimento de Deus.
O conhecimento de Deus nos leva a reconhecer a sua santidade e a sua autoridade. Pelo conhecimento nasce o amor e plena confiança em Deus. A confiança plena nos leva à rendição e dedicação e leva-nos à entrega total. Daí resulta uma vida transformada que nos leva a ter um sentimento de zelo, respeito, reverência e temor a Deus. Olha, o nosso caso, por exemplo, antes de nos encontrarmos com o Senhor, tínhamos uma vida dissoluta sem Deus, não é? Vivíamos de acordo com o curso da vida, de qualquer maneira, como outras pessoas ainda vivem nesta altura. Mas quando nós nos conhecemos com Deus, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós tivemos encontro pessoal com Jesus, a nossa vida muda, não é? Ficamos transformados. Começamos uma vida nova com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. Portanto, essa vida espiritual muda e desenvolve em nós princípios de temor a Deus. Então, é isso que aconteceu com esse aqui. O conhecimento, quem conhece Deus só pode ter temor a Deus. Por isso, o temor a Deus que Ezequias tinha foi o fundamento, foi a base de tudo aquilo que ele fez. É o que os provérbios nos dizem, é um famoso provérbio que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que o rei Ezequias tinha foi porque ele foi temente a Deus. Por isso que ele foi um rei diferente, um rei que superou todos os reis de Judá. O outro valor que o rei Ezequias tinha é comunhão. Na verdade, quando a gente fala de intimidade, falamos também de falamos de comunhão com Deus. Significa concordar e aceitar suas leis, regras, determinações, ensinamentos e mandamentos. Significa concordar e aceitar os desígnios, a sua autoridade e poder. Significa concordar e aceitar a sua palavra. Não pode andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. Então precisa estar de acordo. Significa concordar e aceitar o seu Filho Jesus Cristo, no nosso caso, e a doce presença do Espírito Santo. Significa concordar e aceitar morar com ele na eternidade. O rei Ezequias tinha esses valores todos. Ele andou com Deus, não se separou com Deus. E Deus também não se separou dele. Então, isso significa que o rei Ezequias concordou, aceitou e aplicou a vontade de Deus em toda a sua vida. Portanto, este é um dos valores que um líder cristão precisa ter. Também, quando a gente fala de intimidade com Deus, estamos a falar de um relacionamento, não é? Que é a capacidade, em maior ou menor grau, de relacionar-se, conviver e comunicar-se com Deus e com os seus semelhantes. E é isto que Ezequias tinha. Portanto, esses valores todos Ezequias tinha. Portanto, o relacionamento está condicionado por uma série de boas atitudes espirituais da nossa relação com Deus. A relação com Deus, precisamos demonstrar amor, precisamos fazer a sua vontade, precisamos ser humildes, precisamos de ter benevolência, longanimidade, quer dizer, tudo aquilo, todos os valores que Deus tem. Portanto, se os princípios estiverem fundamentados na verdade e na obediência na palavra de Deus, com certeza que o nosso relacionamento com Deus vai ser profundo, comprometido, confiante e seguro. E é isto que Ezequias tinha. O outro valor é troca de informações.
Uma boa comunicação com um bom relacionamento com Deus produzirá entre o homem e Deus troca de informações, saberes, conhecimentos, segredos, etc. Portanto, Ezequias tinha esses valores. Ele orava para Deus e Deus ouvia e respondia. Ezequias conseguiu falar com Deus de tal forma que, numa situação em que o povo era tão numeroso, que para os levitas e sacerdotes quisessem santificar todo o povo, não era fácil, não era possível. Então, acabou falando com Deus para aceitar santificar aquelas pessoas sem seguir os rituais estabelecidos por Deus na lei de Moisés. Veja só até que ponto o relacionamento, a troca de informações, ele ora, Deus ouve. Quando tinha problemas de guerra, orou para Deus, Deus respondeu. Quando tinha problemas de doença, que ele tinha uma doença fatal, pediu a Deus. Quer dizer, uma oração muito profunda. E Deus aceitou a oração e mudou a sentença que ele tinha e ele teve mais 15 anos de vida. Quer dizer, esta troca de informações também é o que faz com que a gente tenha capacidades maiores, não é? Dons e habilidades maiores. Quer dizer, tudo isso. É uma questão, é questão de dizer que há um provérbio que diz que diz-me com quem andas, não é? E eu direi-te quem és. Então, se você andar com Deus, então já você terá grandes pensamentos de Deus, não é? Se você andar com Deus, vai ter grandes energias de Deus. Se você andar com Deus, vai ter muita ousadia para Deus e também vais ter grande contentamento. Então, se andarmos com Deus, não é? Aquilo que Deus é, vai influenciar a nossa vida. É por isso que quando a gente diz-me com quem andas, te direi quem és. Quer dizer, é porque se você anda com boas pessoas, realmente vão te influenciar a ser bom. Se você andar com mais pessoas, vão te influenciar para ser mau. Então, é por isso que o rei Ezequias foi o que ele foi, porque ele andava com Deus. Então, esses são os benefícios de nós termos intimidade com Deus. Se nós verificarmos tudo aquilo que Ezequias foi assim porque andava com Deus. Então, esse é o valor maior que Ezequias tinha. O resto, quer dizer, é resultado, é fruto dessa relação que ele tinha com Deus. Por causa desta relação que ele tinha com Deus, Deus acabou lhe transmitindo aquilo que era visão dele, aquilo que era vontade dele, aquilo que ele queria que Ezequias realizasse. E eu tenho certeza que esta visão foi lhe transmitida mesmo antes de tomar o poder. Porque se nós olharmos, quando ele toma o poder, imediatamente começa a aplicar. Ele já tinha a visão dada por Deus há muito tempo. E ele já tinha feito o plano e o programa daquilo que ia fazer há muito tempo. Então, mal que tomou o poder, logo arrancou e começou a aplicar tudo aquilo que ele já tinha planificado, tudo aquilo que Deus tinha instruído, tudo aquilo que Deus tinha metido no seu coração. Então, assim, Ezequias logo começa. Então, ele tinha uma visão. Uma visão começa com uma necessidade, não é? Assim, o rei Ezequias, quando viu aquilo que o pai fazia, de certeza que ficou com o coração partido. Ele disse, poxa, esse velho, não é? Na nossa linguagem, não é? Este velho está a estragar o país. Então, e ele logo toma o poder e muda tudo.
isto é uma questão isto cria uma sensação de fardo, de peso, quer dizer, até a pessoa pode chorar. Eu tenho certeza que o rei Ezequias, antes de tomar o poder, de certeza que chorou. Não resta dúvida. Até que chegou o dia. Então, quando ele tomou o poder, disse, opa, até que enfim. Então, mudou imediatamente as coisas. Então, ele tinha uma visão dada por Deus. Olha, o outro valor que o rei Ezequias tinha é ser mobilizador, por excelência. Mobilização ocorre quando um líder com uma visão dada por Deus envolve os cristãos em todos os níveis, gerando um movimento que acaba por conduzir à realização de alvos de Deus. O movimento tem vida. Acho que nós todos sabemos. O nosso corpo está em movimento, mesmo dormindo. Os olhos estão funcionando, a mente está funcionando, o coração está funcionando, quer dizer, tudo funciona. O movimento é vida. Então, quando o corpo não tem movimento dentro dele, está morto. É assim que acontece com as nossas instituições, com as nossas igrejas. Quando não há movimento na igreja, na nossa instituição, pode ter certeza que está morto. E como nós todos sabemos, quando a pessoa morre, não é? O que se pode fazer mesmo é enterrar. Senão cheira mal. Então, mobilização gera movimento. Enquanto a visão for essencial e importante o suficiente para mover pessoas. Quando haver um motivo, não é? O movimento é móvel, não é? E vai para onde há necessidade. Uma organização pode emergir para que necessidades sejam atendidas. Os desígnios de Deus, um líder é chamado para tocar trombeta, para chamar outras pessoas, para virem trabalhar para o reino. Quando a visão é de interesse das pessoas, quando a visão é apaixonante, as pessoas aderem logo. E o mobilizador, não é? Compartilha a visão. Portanto, quem tem visão tem que compartilhar com os outros. O conceito bíblico de liderança não se baseia na ideia de um astro que vai fazer tudo sozinho, mas um líder servo que mobiliza as pessoas para cumprir as suas funções na realização de alvos do reino, conforme os dons e habilidades dadas a cada um por Deus. Esse é que é o conceito bíblico. Então, por isso, todos nós estamos a ver que Ezequias não podia fazer aquele trabalho todo sozinho. Ele tinha que santificar o povo, tinha que santificar os levitas, tinha que fazer reabilitar as cidades e construir, edificou cidades. Ele não podia fazer isso sozinho. Então, um líder bíblico, ele é chamado para mobilizar pessoas, para cada pessoa aplicar o seu dom e habilidades que Deus lhe deu. Por cada um de nós tem dons e habilidades que Deus deu, exatamente para aplicar na sua obra. Ezequias dirigiu seu povo, chamando-o à conversão, para voltar-se a Deus, para santificar-se, para fazer um concerto com Deus, para estabelecer o culto ao Senhor e as festas anuais, sobretudo a Páscoa. Para que Deus
desvie de Israel o ardor da sua ira e sarar a terra. Por isso, Ezequias foi um grande mobilizador e ele compartilhou a visão com os outros. A outra coisa é que os mobilizadores também compartilham responsabilidades, não é? Ele não podia fazer, por exemplo, não podia purificar o templo, não é? Ele não é função dele. Então, tinha que dar aos sacerdotes o trabalho deles. Tinha que dar aos levitas o trabalho deles. Tinha que dar ao povo o trabalho que merece o povo. Portanto, ele só podia, como nós vimos antes, ele só podia chamar o povo, criar o movimento para que haja vida. Mas cada um tinha que aplicar o seu dom, as suas habilidades, naquilo que ele foi dado por Deus, nas atribuições que Deus deu. E é o que Ezequias fez. O rei Ezequias também liderou, por exemplo. Ele pessoalmente estava em tudo aquilo que era feito. Ele estava presente. Ele estava a orientar tudo e fazia também tudo. Apesar de ser rei, ele ofereceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para a festa. Estabeleceu parte da fazenda real para os holocaustos. E assim, não é? Ordenou ao povo para que desse a sua parte para os sacerdotes e levitas. Dessem o dízimos, ofertas. E o povo deu muito e não tiveram lugar para pôr as coisas. Até que o rei instruiu-lhes para criarem armazéns para guardarem os produtos das ofertas e dízimos. O líder mobilizador também é incentivador. É isso que Ezequias fez. Ele dizia assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, o nosso grande Deus, grande e temível Deus. Então, o rei Ezequias tinha uma confiança com Deus. Então, ele transmitia ao povo a fé que ele tinha. Transmitia ao povo a fé que ele tinha. Por isso que o povo deu o seu máximo, não é? Neste caso, era por causa da Síria que queria atacar. Então ele disse: olha, esforçai-vos, não tenham medo, porque aquele que está conosco é grande demais. Esse senhor não vai fazer absolutamente nada. Então, ele era incentivador, era encorajador do seu povo. Também aqueles que são mobilizadores por excelência, celebram sucesso. Quando celebramos em nome de Deus, por outro lado, estamos proclamando ao mundo a grandeza do nosso Deus. Não é simplesmente para comer e beber, mas que precisa, isso só quando o povo vão saber quão grande é o nosso Deus, quão amor nós temos por ele, quão poder é nosso Deus, que majestade ele tem, a honra que Deus, o nosso Deus tem, a glória que ele merece. Então, quando nós celebramos, estamos louvando, dando graças a Deus, alegrando e festejando. Se vocês forem olhar a Bíblia, tinha muitas festas. O nosso Deus é um Deus de festas. De tal forma que até no fim, quando a gente terminar a nossa jornada aqui, quando Jesus voltar, também há uma celebração grande que ele nos promete. Então, precisamos fazer essas celebrações. Esse é o
é a vontade de Deus que a gente celebra. Infelizmente, muitas vezes nós não celebramos como devia, não é? Eles celebravam uma semana de festa. E neste caso, tiveram 2 semanas, porque fizeram uma semana. O rei Ezequiel disse, é melhor continuar mais uma semana. Quer dizer, então, Deus quer ver o seu povo alegre, porque essa alegria também glorifica a Ele, adora a Ele, demonstra a nossa gratidão a Ele e o nosso louvor a Ele. Então, esse é o rei Ezequias. O rei Ezequias era receptivo, aberto à opinião. Se formos ver segundo Crônicas 30, 2-4, segundo Crônicas 32, 2-3, havemos de ver que o rei Ezequias ele sempre reunia com os seus para saber, como é que a gente pode fazer isto? Como é que a gente pode fazer aquilo? Quer dizer, tudo ele reunia com os seus anciãos. E ele aceitava conselhos, não é? Aceitava a opinião dos outros. É assim que ele conseguiu andar com seu povo, não é? Então, os líderes não podem ser, aliás, o líder liderar é influenciar, não é? Não é mandar. Então, precisa ouvir. O líder tem que escutar. Outro valor que o rei Ezequias é que ele era organizado e organizador. Ele, logo quando toma o poder, quer dizer, ele fez coisas com um programa, quer dizer, com uma sequência lógica, quer dizer, que agradou a Deus. Primeiro, ele restaura o templo. Depois, santifica os sacerdotes e levitas. Depois convoca o povo ao arrependimento e sua santificação. Depois restabelece o culto a Deus e realiza a celebração. Portanto, quando viu que havia muitos dízimos, muita coisa que estava de qualquer maneira, ele manda preparar câmaras para armazenar os produtos. Ele organizou os sacerdotes e levitas para que cada um esteja segundo o seu ministério. Ele era organizado e organizador. Portanto, um líder precisa ser organizado. O nosso Deus é organizado. É organizado. Se a gente faz coisas desorganizadamente, não estamos a ser seguidores do nosso Deus. O nosso Deus é organizado. Bom, ele era um bom estratega militar, não é? Nós já sabemos, ele instruiu que se tapasse os poços e rios que havia fora da cidade, fortificou os muros, fez armas e escudos, falou com os guerreiros no sentido de lhes dar moral combativa, orou a Deus, depositou toda a sua confiança em Deus. Porque no fim de contas, nós podemos ter estratégias, mas a nossa vitória vem de Deus. Por isso, rei Ezequias fazia aquilo que era parte dele, mas confiante de que Deus, a vitória vem de Deus. Então, ele foi um estratega militar muito bom, de sucesso. Bom, a outra coisa que eu vi é que ele fez bom uso do poder. Às vezes os reis abusam do poder. Bom, nos nossos dias, vocês sabem o que está acontecendo em Angola, em Moçambique, em Guiné, o que está acontecendo. Vocês sabem,
muitas vezes os reis abusam do poder. Mas o rei Ezequias não abusou do poder. Pelo contrário, usou o poder. Porque mesmo aos sacerdotes e levitas, ele chamou-os, não é? Chamou-os, sentou com eles. Ele disse, senhores, estão vendo aquilo que está a acontecer aqui? Nós estamos assim porque nós abandonamos o nosso Deus. Os nossos pais abandonaram o nosso Deus. Agora, senhores, santificai-vos e vamos mudar a situação. Então, ele usou essa palavra também como rei. Só que ele é um rei que usava, não usava o poder abusadamente, né? Mandou os levitas para fazer sacrifícios e holocaustos. Se vocês lerem em 2 Crônicas 29, 24 a 27, onde ver que ele mandou, a Bíblia diz mandou, convocou o povo de Judá ao arrependimento e santificação. Como rei, ninguém podia dizer que não, né? Estabeleceu turmas. Ele ordenou ao povo para que contribuísse. Ele mandou preparar câmaras para casa. Quer dizer, ele usou o poder, mas de boa forma. Então, quem tem a posição de rei, logicamente tinha que ter um poder, não é? Então, mas é preciso saber o bom uso. Nós, nas nossas instituições, não temos reis, não é? Nós temos líderes, não é? Mas Ezequias, como rei, ele usou a liderança, que é influenciar as pessoas, mas também, como rei, tinha que usar o poder, mas de boa maneira. O rei Ezequias foi um bom pregador. Se vocês olharem para 2 Crônicas 29, de 5 a 11, fez uma linda pregação. Se vocês forem ver em 2 Crônicas 30, de 6 a 9, onde ver que pregação ele fez. Bom, chegamos ao fim, não é? Eu não digo que eu consegui fazer o levantamento de todos os valores do rei Ezequias. Não. Mas eu tentei juntar aqueles que eu achei mais importantes, mas ele foi mais do que aquilo que eu consegui recolher. Agora, chegado a este ponto, afinal, o que é que nós aprendemos com Ezequias que pode servir-nos de exemplo na nossa liderança? Este é o tempo que nós vamos gastar mais, espero, não é? Porque eu acho que é o essencial, não é? Nós vimos parte, não é? Considerável dos valores que o rei Ezequias tinha. Mas agora vamos ver o que é que nós temos que aprender, o que é que aprendemos. Bom, eu resumi a lição desta maneira. Que nós temos que aprender que de Ezequias, né? A lição que nós aprendemos é que Ezequias conheceu, amou e serviu a Deus. Isto é o que Ezequias, é a lição que nós aprendemos de Ezequias. Talvez explicar um pouco aqui sobre esta parte desta lição. Eu disse no início que havíamos de levar um pouco mais de tempo nesta parte de conhecimento, conhecer a Deus.
Bom, conhecer a Deus não é sempre, quer dizer, aliás, não é exatamente aquilo que a gente sabe do conhecimento que a gente tem das coisas. Por exemplo, eu conheço o irmão Bicicleta, já estivemos juntos, passamos acho que foi uma semana juntos, ou mais, já não me recordo bem, mas esse conhecimento não é exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia tem uma concepção muito diferente daquilo que nós pensamos, que eu gostaria que a gente gastasse um pouco mais de tempo, porque o conhecimento de Deus não é exatamente aquilo que nós pensamos. Ok? Na concepção bíblica, o conhecimento não está essencialmente, nem mesmo primariamente enraizado no intelecto e na atividade mental. Em vez disso, é mais experimental e está ligado a emoções, de modo que possa abranger qualidades tais como contato, intimidade, preocupação, parentesco e reciprocidade. Portanto, é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Até na Bíblia, quando falam de conhecer, nós todos sabemos, dizem que Adão conheceu a esposa. Não sei o quê. Quer dizer, isso tem um sentido muito profundo. A palavra conhecer na Bíblia tem um sentido mais profundo do que aquilo que a gente sabe. O problema das nossas traduções, o problema das nossas línguas, às vezes tem alguns significados que a gente não consegue traduzir, não conseguimos ter por causa disso. Então perde-se muita coisa nas traduções, não é? É diferente se nós fôssemos estudar o mesmo tema, mas na língua original, seria diferente. Só que lá está, era preciso conhecermos essa língua e conhecermos as diversas diferenças das frases, das palavras, porque as palavras têm significados às vezes diferentes consoante o contexto. Então, por causa disso, nós perdemos muito. Mas conhecer a Deus é estar num relacionamento correto com Ele, com características de amor, confiança, respeito, comunicação aberta. Ok. Acho que vamos ter que fazer ler alguns exemplos. Vamos ler, eu não sei, para a gente entender bem. Eu vou pedir para, agora vamos trabalhar com a Bíblia mesmo. Jeremias 22, versículo 16. Eu queria pedir para alguém preparar essa leitura. Jeremias 22, versículo 16. Eu não sei quem pode ler, mas se haver um voluntário que apanhar primeiro, Antônio Álvaro, é possível fazer essa leitura? Irmão Antônio. Certo, irmão. Desculpa, poderia repetir o versículo? Desculpa. De Jeremias 22, 16. Jeremias 22, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, diz assim: jogou a causa do aflito e o necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não és tu conhecer. Tá ligado? Vou repetir. Diz assim. É melhor. Repete. Assim, julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem.
porventura não és tu conhecer-me? Diz o Senhor. Agora, aqui, Deus diz, se ele julgou a causa do pobre e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto, não é isso conhecer-me. Agora estamos a entrar para entendermos o que é conhecer. É próprio Deus que diz isso. Não é isso conhecer-me. Então, aqui Deus queria dizer, olha, conhecer-me é cuidar dos pobres e dos necessitados. É o mesmo. Se ele fez isto, não é? Tratou bem do problema do pobre, tratou bem dos necessitados, cuidou deles. Afinal, conhecer-me não é assim? Esse é Deus que fala. Então, quando a gente fala, quando eu digo, precisamos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Acho que mais leituras vão nos clarificar. Eu não sei, há quem pode ler Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios. Provérbio. Assim diz a palavra. 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Portanto, conhecer Deus é ter um relacionamento vital com Ele, caracterizado por fidelidade e enraizado em amor, confiança e profunda e constante consideração. Isso é o que significa conhecer a Deus. Mas podemos, vou pedir a quem pode ler 1 Crônicas 28, 9. Hoje vamos manejar muito a Bíblia. Capítulo 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Portanto, conhecer a Deus aqui, em todos os aspectos, é a pessoa agir de uma maneira que enobrece esse relacionamento, que a solidifica, que promove seu bem-estar e mostra que essa pessoa a valoriza acima de tudo do que qualquer outra coisa. Portanto, nós temos, há muitos, nós todos já conhecemos, Jesus disse, lembram-se quando é Mateus, acho que é Mateus 23 ou 25, que ele falou dos últimos tempos. Ele dizia que alguns hão de vir dizer que eu era pastor, eu expulsei demônios, eu fiz não sei o quê, e depois ele diz, eu vou dizer que não te conheci. Então, aqui Jesus quer dizer que não viu aqueles pastores, não viu aquelas pessoas. Não, ele não quer dizer isso. O dizer que não te conheci, para ele significa que você não esteve comprometido comigo,
você não fez a minha vontade, você não me amou, você me ignorou. É exatamente isso que Jesus queria dizer. Quer dizer, quando você ignora o pobre, ignora o necessitado, quando você não faz a vontade de Deus, você significa que não o conhece. Infelizmente temos pessoas que dizem que conhecem a Deus, conhece, mas no fim vamos chegar à conclusão de que conhecer a Deus não é o conhecer em termos daquilo que ele é mentalmente. Não. Significa estar comprometido com a vontade dele, comprometido em fazer a vontade dele, que é amar a ele e ao próximo. Isso é que significa conhecer. Por isso que Jesus diz, eu não te conheço. Então, o conhecimento de Deus é que pode nos levar a ter uma relação íntima com Ele, e isso vai nos aumentar os nossos pensamentos, vamos ter grande satisfação, vamos ter grandes ousadias. As pessoas, quando conhecem a Deus, conhecem o poder dele, conhecem quem ele é, só pode agir a favor dele. Ninguém que conhece a Deus que pode ignorar ou fazer a vontade dele. Ninguém. Então, só pessoas que não conhecem. Porque, irmãos, vocês pensam que as pessoas deliberadamente desafiam a Deus? Há quem faz isso mesmo, desafiar a Deus, confrontar a Deus? Não. Não existe. O que acontece é que as pessoas ignoram a Deus, não o conhecem mesmo. Por isso que as pessoas vivem uma vida dissoluta, como nós éramos, não é? Antes de conhecer a Deus. Eles ainda estão lá. Então, infelizmente, você apanha pessoas mesmo dentro da igreja que ignoram a Deus. Então, o conhecimento de Deus é fundamental. Porque Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então, quando ele diz isso, não significa que ele não nos conheceu, não. Não, ele nos conheceu, simplesmente ele quer nos dizer que nós não estivemos comprometidos com a palavra dele, não estávamos comprometidos em fazer a vontade dele. Nós o ignoramos. Então, significa isso. Então, nós aqui, o rei Ezequias conhecia a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nem antes dele, nem depois dele, houve um rei assim. Então, se nós queremos ser líderes efetivos que agradam a Deus, precisamos buscá-lo, precisamos conhecê-lo, mas conhecer a Ele não mentalmente, mas pela nossa maneira de ser, pelas nossas atitudes perante Deus e perante o próximo. Isso é o que vai nos levar a sermos líderes efetivos. Diz-me com quem andas, eu direi de quem és. Se andas com Deus, nós vamos saber quem és. Mas se não andar com Deus, se andar com o diabo, também vamos saber quem é. Então, este é o que é a lição que nós aprendemos aqui. Há muitas leituras que a gente pode ler, são muitas que podemos ler que suportam o conhecimento de Deus, mas eu tenho certeza que vocês são jovens. Se você vai ao site da tua Bíblia eletrônica, dizer conhecer, há de ver o que é que vai te trazer. Então, pode ir vendo, não é? É como amar a Deus. Muita gente pensa que amar a Deus é sentimento. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Sentimento
Não existe isso. Dizer que amar a Deus é sentir qualquer coisa por Deus, não existe. Se você procurar a Bíblia, há de ver que amar a Deus significa amar a Deus significa fazer a vontade dele. Por isso que ele diz, os que me amam fazem a vontade do meu Pai. Então, na Bíblia não existe essas coisas, porque nós colocamos tudo nos sentimentos, coisas, quer dizer, na mente, coisas assim, mas não. Deus não é assim. Ele quer a nossa ação, atitudes, obras, ação, que dignificam a Ele, que glorificam a Ele, que demonstram a grandeza dEle, que elevam o santo nome de Deus. Por isso que Ele diz, as vossas obras, não é? Devem brilhar perante os homens, para que todo mundo glorifique a Deus. Veja só. São nossas obras. São nossas obras. Não é sentimento, mas o nosso conhecimento de Deus. Irmão Arlindo? Sim. Acho que podemos terminar aqui. Se haver contribuições, são bem-vindas. Muito obrigada pela explanação do tema, né? Já chegamos ao momento de perguntas e respostas, né? Já temos aqui alguns irmãos que se inscreveram. E com isso, nós vamos começar pelo nosso irmão Mateus Gaspar. Foi o primeiro a se inscrever. Ele tem 2 questões a fazer. Irmão Mateus, faz favor. Sim, muito boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao nosso irmão Arlindo Silvine pela forma sábia que dirigiu este grandioso e maravilhoso tema. Uma das questões que eu tinha já fui ultrapassado, graças a Deus. Mas a segunda, eu queria que o nosso irmão falasse e focasse mais quando diz que um líder não pode abusar do poder. Então, eu queria que o nosso irmão, sinceramente, me fizesse esclarecer quando, afinal de contas, que um líder abusa do poder. Por favor, queria uma ajuda nessa questão. Muito obrigado. Bom, uma coisa é certa. Muitas vezes nós chamamos líderes a pessoas que não são líderes. Nós temos o hábito de chamar líder aos nossos superiores ou dirigentes da igreja. Por isso, às vezes, a gente chama líderes das igrejas. Mas, na verdade, a liderança não consiste na posição em que a pessoa ocupa. Não é bem assim. A pessoa pode ocupar uma certa posição, pode ocupar a posição de liderança e não ser líder. Quer dizer, liderança não consiste na posição, essa é a melhor coisa. Consiste mais na maneira como esse líder trabalha. Então, liderança, a definição mais simples que eu conheci, que eu gostei, que eu gosto, é que liderança é influência. Portanto, liderança é influência, não é mandar, não é? Não é mandar, não está metido nisso. Então, aqui quando falei de abuso do poder, eu estava a falar de Ezequias como rei, não é? Ele foi mais líder, ele foi líder do que rei. Nós sabemos que os reis tinham tinham poder absoluto, né?
os reis. Mas Ezequias não foi assim. Ele não foi assim. Ele foi mais líder do que rei. Não aplicou o princípio, não é, de reis no seu reinado. Aplicou mais influência, que é liderança. Então, quando a gente fala de abuso do poder, quem abusa do poder não é líder. Não é? Não é líder. O caso do rei Ezequias, na posição em que ele ocupava de rei, tinha o poder absoluto, não é? Então, com o poder absoluto, se você for ver o seu sucessor, que é o Manassés, mesmo o pai dele, o Acaz, também não foi bom, abusou do poder, fez o que era mal nos olhos de Deus. E aquilo que é mal nos olhos de Deus é porque isso é mal para as pessoas também. Então, o pai do rei Ezequias e o sucessor do rei Ezequias, que é o Manassés, abusaram do poder que eles tinham, porque fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus e também é mal para as pessoas. Isso é mal. Então, liderança é influência. Ok? Não sei se compliquei mais, mas também eu não queria monopolizar eu não sou o detentor do conhecimento. Eu só fui dado espaço para ser mais facilitador do que um sabichão. Então, eu tenho certeza que no meio de nós tem muita gente que tem mais conhecimentos que eu, que podem nos ajudar também. Então, não podem limitar-se a perguntar a mim esperando que eu vou dar todas as respostas. Não é? Tem algum irmão aí que quer dar algum contributo em relação à pergunta do irmão Mateus Gaspar? O irmão Arlindo dá essa oportunidade. Se tiver, pode falar. A não ser que ele esteja satisfeito, também não vamos perder o tempo, né? Se a resposta que eu dei for satisfatória, então também tá bom. Deus, consegui perceber a explicação do nosso irmão Simbino. Acho que está completamente sintetizado e percebível. Muito obrigado. Uhum. Que bom. Obrigada. Em seguida, quero dar a palavra, o lugar, ao irmão Daniel Dambe. Irmão Daniel, pode expor a sua questão. Obrigado pela oportunidade que me é dada. Queria para já também agradecer ao nosso amado irmão Arlindo pela explanação muito rica. Tinha duas questões, mas uma delas já foi esclarecida, mas a outra queria pedir ao irmão Arlindo que frisasse mais um bocadinho concernente às características ou as marcas de uma boa liderança. Quais são essas características, essas marcas de uma boa liderança? Obrigado. As marcas de uma boa liderança. Eu resumi, não é? A primeira característica é intimidade com Deus. Não, um líder cristão, um líder que lidera a igreja precisa ter uma relação íntima com Deus, porque o dono da igreja, o dono do povo, o dono que criou tudo isto é Deus.
Então, tudo aquilo que a gente faz, precisamos estar de acordo com Deus. Temos que ter uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus, temos que ter conhecimento desse Deus, temos que temer a esse Deus, não é? Então, esse é o fundamental. Agora, o resto flui da relação que nós temos de Deus. Tudo, o resto flui. Não há para ser a pessoa quando tem uma relação, é aquilo que eu disse. Diz-me com quem andas, eu dir-te-ei a quem és. Quer dizer, a pessoa quando anda com Deus, o resto flui. Vai ser manso, vai ser humilde, vai ter visão, vai saber mobilizar as pessoas, vai ser aberto à opinião, vai ser organizado, quer dizer, o resto flui a partir da nossa relação com Deus. Então, esse é que é o fundamental. Irmão Daniel, está esclarecido? Muito obrigado. Estou sim. Estou satisfeito. Muito obrigado. Que bom. Em seguida, quero convidar o irmão Misraim Costa para expor a sua questão também. Irmão Misraim? Acho que o nosso irmão não se encontra na sala. Prosseguindo, temos aqui algumas questões, irmão Arlindo, né? Uma delas é a seguinte: o que leva os cristãos a abusarem do poder? O que leva aos líderes cristãos a abusarem do poder? Arlindo? Queria entender bem a pergunta. Cristãos a abusarem? Sim. O que lhes leva? Ou seja, qual tem sido o motivo, sim, que leva os cristãos a abusarem? Bom, a primeira coisa que faz com que os cristãos abusem do poder, às vezes, nem sempre, não é? Às vezes é por causa das qualidades, habilidades e dons que Deus lhes deu. E por causa disso, eles tornam-se orgulhosos, não é? Então, porque às vezes Deus nos dá dons e habilidades muito altas, que quando você começa a fazer o teu trabalho, quando você ministra, quando você prega, quando você, quer dizer, ensina, quer dizer, as coisas tornam-se muito bem claras. E isso pode criar em nós o orgulho. Então, às vezes é por causa daquilo que nós somos que nos torna, nos faz com que abusemos do poder. Quer dizer, Deus nos deu dons e habilidades muito fortes, e isso pode ser uma isca do inimigo de Deus, que é o diabo, não é? Para nos fazer cair. Ok? Essa é uma das coisas, não é? Uma das coisas. Por isso, quando você tem
dons muito, se Deus te deu muitos dons muito fortes, você precisa ter muito cuidado, porque esses dons podem te fazer cair. O inimigo vai usar exatamente aquilo que você é para te fazer cair. Então, precisa ter muito cuidado. A outra coisa é que, às vezes, o poder que a gente tem, porque de qualquer forma, se nós somos líderes, temos um certo poder, não é? Estamos ali, somos nós que orientamos, dirigimos, e não sei. Então, às vezes, o facto de estarmos bom, em cima dos outros, entre aspas, não é? Quer dizer, no topo da instituição. Quer dizer, às vezes o inimigo pode usar isso para te fazer cair também. Porque o inimigo pode te dizer, o diabo vai dizer que você que manda aqui, tá vendo? Então, se você não tiver o cuidado, você não ter uma relação profunda com Deus, pode cair assim mesmo. Então, nem sempre as pessoas abusam o poder porque desafiam deliberadamente a Deus, mas às vezes são rasteiras que o diabo nos aplica. Por exemplo, as pessoas que Deus lhes deu muito, há pessoas bom, eu posso dizer que ricas em termos financeiros e econômicos. Isso também pode fazer cair as pessoas. O inimigo pode usar isso para te fazer cair. Porque ele pode dizer, quem você é? Você não é qualquer pessoa, não é? Quer dizer, só que no meio da igreja, quando Deus te deu uma fortuna financeira, então o diabo pode usar esse facto para você abusar até os líderes, não é? Porque você olha para o líder da igreja, mas quem é você? Você não é nada, você não sei o que, é uma série de coisas. E depois a outra coisa que as pessoas que Deus lhes deu muita fortuna, é que eles não é fácil servir a igreja e ao próximo, não é fácil para essas pessoas, por causa daquilo que Deus lhes deu. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos deu, porque é exatamente isso que o inimigo usa para nós cairmos, começarmos a abusar das posições que nós temos, dos dons que nós temos, dos recursos que nós temos, quer dizer, uma série de coisas. O inimigo usa exatamente aquilo que nós somos para nos fazer cair. Muitas vezes é isso. Então, é verdade que às vezes há pessoas que não precisam disso, porque às vezes entram mesmo na liderança, no ministério, sem ser chamado por Deus, não é? Porque o inimigo também consegue infiltrar algumas pessoas na liderança da igreja, mas que não tenham sido chamados. Então, a igreja precisa ter muito cuidado de ver quem entra no ministério, quem não entra, porque às vezes o diabo mete os seus. Eu sou sincero, meus irmãos, eu tenho visto, né, pastores que no fundo, não foram chamados, estão a perceber? Mas infiltraram-se, o inimigo conseguiu lhes infiltrar. Alguns, infelizmente, Senhor, é por isso que Jesus disse, eu não vos conheço, enquanto eles foram pastores, foram, não sei, expulsaram demônios, não sei o que. Depois Jesus diz, não te conheço. Então, existe esse tipo de pessoas também. Então, imagine só, se uma igreja é liderada por um pastor que é do inimigo, o inimigo infiltrou na igreja, logicamente que ele vai abusar de tudo e de todos, não é? Então, esses são, eu tenho certeza que alguns aqui podem nos ajudar a dizer mais coisas acerca disso. Muito obrigada, irmão Arlindo. O nosso irmão Misraim
ainda está com problemas da rede. Então, quero passar a palavra ao nosso irmão Luciano Marques. Ele que também tem uma questão. Irmão Luciano. Sim, boa noite. Sim, na verdade, ultrapassado, uma vez que agora o irmão Arlindo deu uma pincelada, uma chega a respeito do texto de Mateus 7:23, que fala sobre o conhecimento. Na verdade, foi a última parte que o pastor fez referência, ou que o irmão fez referência, falando sobre conhecimento. Disse que Jesus disse que não vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nessa última explanação, o irmão fez referência de que mesmo na igreja tem irmãos infiltrados. Isso é... E a minha questão nascia mesmo aí, como é que estes, mesmo sendo líderes, pastores, fazem o trabalho de Deus, obedecem, ou seja, fazem o trabalho que Cristo orienta, mas no final Cristo vem lhes dizer que não conhece. Então, quando explicou a última vez, já nessa última questão do amado que seguiu, então fiquei atento e senti-me satisfeito e dispenso a questão. Muito obrigado. Ok, obrigado, irmão. Ok, obrigada a nós. Irmão Arlindo, aqui tem uma pergunta, acho que tem a ver com a experiência, com aquilo que tem sido a experiência com jovens moçambicanos. Aqui vai a questão. Dentre as qualidades de liderança de Ezequias, qual delas é mais forte e evidente no jovem cristão moçambicano? Olha, quando eu estou em Angola, ninguém me logo de antemão me vê que sou estrangeiro. Assim como vocês, quando vêm para Moçambique, nunca... Você pode estar aqui em Moçambique e a gente sem saber que é angolano. De tal maneira que somos tão irmãos iguais, parecidos. Quer dizer, não é fácil você notar algumas diferenças entre moçambicano e angolano. É assim como a igreja. Eu, quando estou em Angola, sinto-me angolano e é a mesma coisa que está aqui. Vocês experimentem vir, onde ver que, afinal de contas, só estamos separados por fronteiras, não sei o que, mas no fim, na verdade, nós somos os mesmos. De tal forma que não há diferença nenhuma, de certeza, não vejo nenhuma diferença entre o jovem angolano e jovem moçambicano. Temos os mesmos problemas, estamos trabalhando sempre no sentido de instruir mais os nossos jovens é a mesma coisa. Os jovens têm os mesmos problemas. Depois com as redes sociais, que o mundo já está globalizado, não vejo diferença nenhuma. Temos uma luta terrível para que o jovem tenha intimidade com Deus. Esse é um grande desafio, grande desafio. Alguns conseguem, outros não, mas estamos lutando nesse sentido. Então, grande problema é uma relação profunda com Deus, o conhecimento de Deus. Não informação de Deus. Há muita gente, isso toda a gente, até há pessoas que eu já ouvi um político que conhece melhor a Bíblia, ele estudou num seminário, ele conhece melhor explicar, não sei, mas a vida dele é porque apresenta-nos o contrário, ele não conhece. Então, temos essas... Mas é a mesma coisa. A nossa guerra grande é fazer com que o jovem viva o Evangelho, tenha conhecimento de Deus,
Esse é o desafio. Ok. Então, conseguimos perceber que o desafio é o mesmo, tanto aqui como em Moçambique. Obrigada. É o mesmo. Tem outra é o questão mesmo. aqui, irmão Arlindo, que diz o seguinte: como manter a postura do rei Ezequias em tempos de liderança especiais, ou seja, em tempos especiais como este que estamos a viver da pandemia de Covid-19? Como manter a postura do rei Ezequias? Bom, é um desafio para nós todos, não é? O rei Ezequias, como viram, não é? Nem em Judá, em Israel, não houve um rei igual a ele, nem antes, nem depois. Então, significa que ele foi um homem ímpar, não é? Mas, de qualquer forma, ele serve, não é? De exemplo para nós. Não resta dúvida. Podemos, mesmo nesta altura de pandemia, eu, por causa da minha idade, sou das pessoas que são de risco, não é? Acho que em Angola também é a mesma coisa, os que têm acima de 60 anos. Eu sou do risco. Sim, sim. Então, sendo pessoa do risco, o coronavírus quer dizer, é um bicho que a gente tem que ter mais cuidado. Mas uma coisa é certa. Muita gente lamenta muito o facto de das igrejas não estarem abertas 100%, não sei quanto. Mas olha, a nossa relação com Deus não depende da igreja, daquele templo que se abre, a gente vai encontrar-se com os amigos e adoramos a Deus. Não é bem assim. A nossa relação com Deus é pessoal, é individual. Talvez esta pandemia venha nos dizer que, olha, vocês nas vossas casas não têm cultos domésticos. Há coisas que esta pandemia vem revelar daquilo que nós ignorávamos de nós mesmos. Então, a pandemia chega, depois vem nos demonstrar que, afinal de contas, nós não estamos bem. Nós não fazemos cultos domésticos, nós não oramos em casa. Quer dizer, estamos fracos, enfraquecidos. Então, nós só queremos estar lá na igreja para se juntar aos outros, cantarmos, fazermos aquele barulho lá, não sei. Quer dizer, isso... A nossa relação com Deus tem que ser uma coisa muito diferente. É individual, é pessoal. É eu e ele. De tal forma que ele pode fala comigo, mas enquanto estamos muitos, na minha casa somos 4, não é? Mas Deus fala comigo em particular. Fala com meu filho, fala com a minha esposa. É isso que Deus quer. Então, esta pandemia vem nos revelar muita coisa que a gente nós ignorávamos de nós mesmos. Então, agora já estamos a ver, afinal de contas, nós não estamos bem. Não havia motivo de nós lamentarmos as igrejas, lamentarmos não sei o quê, porque a nossa casa é a igreja. A nossa casa é a primeira igreja que nós temos. O nosso ministério mesmo fundamenta-se na nossa casa. É o que esta pandemia vem nos... Há muita coisa, né? Vem nos mostrar aos nossos governos que os nossos governos não têm casas de banho para as escolas, que são desleixados. Vem nos mostrar que nós não lavamos as mãos, vivemos como porcos. Quer dizer, uma série de coisas que esta pandemia vem nos mostrar. Acham que precisava de pandemia para a gente lavar as mãos, ter higiene nas casas de banho da igreja?
Quer dizer, isso Deus vem mostrar que nós somos porcos. Desculpem-me o termo, mas para ser mais sincero, não é? Mais claro, mais eu tenho que usar esse termo. Mas é isso, é isso. Nós não há nada que essa pandemia só vem nos quer dizer, mostrar quem somos nós mesmos. Exatamente, porque nós nos ignoramos totalmente. Mas agora já nos conhecemos, não é? Agora temos que começar a mudar, porque esta pandemia também não há de ir embora enquanto não mudarmos. Então precisamos mudar. Essas vacinas, não sei o que, isso vai... Agora significa que se a gente tiver vacina não vamos lavar as mãos. Vamos ser desleixados. Vamos uma série de coisas, não é? Uma série de coisas. Então, precisamos olhar para esta situação como uma advertência de Deus para nos mostrar exatamente quem nós somos. Porque, na verdade, nós estamos muito mal. Desculpe, eu falo muito, né? Mas não sei se respondi ou não. Respondeu sim, nós agradecemos, irmão Arlindo. Tem o irmão aqui, Graciano, que quer saber o seguinte. Queria perguntar ao irmão Simbine, nesse caso o irmão Arlindo, se concorda com a tese de que a igreja vive uma crise na liderança, assim como o mundo em geral. Sim. Concordo plenamente. A igreja e o mundo em geral estão em crise de liderança. Isso é verdade. Concordo plenamente. Muito obrigada, irmão Arlindo. Tem algum irmão aí que queira fazer mais alguma questão? Nós já estamos mesmo na reta final de perguntas e respostas. Não temos mais nenhum nome aqui Desculpa, inscrito. tenho uma questão de última hora, estou com problema de rede. Não sei se conseguem me ouvir. É o irmão Misraim. Exatamente. Pode sim, pode expor a questão. Na verdade, não é uma questão, uma contribuição. Gostaria que o irmão líder da juventude compartilhasse o material da apresentação no grupo do WhatsApp, porque nós aqui estamos com dificuldades de rede e quase não acompanhamos bem. A apresentação toda? Sim, a apresentação toda. Daí vai partir a pergunta do irmão Misraim? Não temos nenhuma pergunta, é só mesmo isso. Só gostaríamos que compartilhasse. Tá bem. O irmão Sloma, acho que ouviu o pedido do irmão. Acho que podem compartilhar. Prosseguindo. Eu já enviei uma cópia e podem compartilhar. Aliás, é bom que a gente tenha isso, porque há alguns aspectos que eu não falei. Então, é bom termo, tá bom. Sim. Os amados depois terão acesso ao material, né? Prosseguindo, quero mesmo agradecer ao nosso irmão Arlindo. Muito obrigada pelo rico estudo, né? Mais uma vez vamos sair daqui com muita coisa aprendida. Foi bom, eu gostei. Creio que também, ou sei que também muitos irmãos gostaram, que estão lá do outro lado. Muito obrigada, irmão Arlindo. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Queremos que o irmão Arlindo participe em outras atividades da Juventude Nacional. Será um prazer tê-lo novamente conosco.
Desta feita, quero ainda assim pedir ao nosso irmão Arlindo para nos levar à oração final, já que estamos bem na reta final do nosso programa. Ok, muito obrigado. Eu é que devo agradecer a vocês. Aqui quem aprendeu mais sou eu. A partir do dia em que o irmão Bicicleta me pediu, eu comecei a estudar até hoje. Eu tenho muita coisa que eu aprendi de vocês. As perguntas que fizeram, não sei se vocês notaram que as perguntas que fizeram enriqueceram mais o nosso estudo. Então, eu aprendi muito com vocês. Agora, uma coisa é certa. Vocês têm que ajudar-me a dar graças a Deus. Porque eu não, na verdade, não sou nada. Acho que vocês sabem. Eu não sou pastor. Então, vocês sabem, não é? Então, tudo que eu sei ou falo, só Deus é que sabe. Eu não sei mesmo. Só Deus faz o que faz através de mim. Eu mesmo não sou nada mesmo. Os que me conhecem, perguntem os que me conhecem, já acho que uma bicicleta, devo dizer, eu não sou nada mesmo. Então, só Deus usa-me, eu aceito só. Então, temos que louvar a Deus, dar graças a Deus por aquilo que Ele faz por nós, não é? Isso é muito bom. Vamos orar. Deus, nosso Pai, rendemos-te graças, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos ilumina, nos capacita. O Senhor nos aceita como teus filhos, apesar daquilo que nós somos. Pecadores, indignos. Não temos mérito nenhum de mencionar só o teu santo nome, por causa daquilo que nós somos. Mas o Senhor, mesmo assim, permite que a gente fale de ti. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor merece toda a glória e toda a honra, toda a majestade e poder é seu. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos. Senhor, olha para cada um de nós. Os teus filhos juntaram-se. Querem te conhecer, Senhor. Querem te conhecer e querem viver contigo. Querem que o Senhor se manifeste na vida de cada um. Este é o desejo que nós temos, todos que estamos aqui, Senhor. Então, Senhor, conforme a tua bondade, o Senhor vai aceitar a nossa oração. Pois nós pedimos com certeza de que o Senhor vai nos dar, porque o Senhor nos ama, o Senhor é bom. O Senhor é longânimo. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Ok, então muito obrigado. Muito obrigada mesmo, irmão Arlindo. Não, vamos agradecer a Deus. Quero já aproveitar para pedir a todos os participantes que liguem as suas câmeras. Ok. Exato. Liguem as suas câmeras porque chegou o momento da foto. Liguem as câmeras com um sorriso no rosto. Yeah. Que bom. Aí eu vou ver todas as caras. Yeah. Amém.
senhor. Área técnica, acho que estamos em condições para a foto. Creio eu que todos já ligaram as câmeras. Estamos nós, mas sacrificar. Área técnica em movimento. Área técnica. Já no final, é só para lembrar que amanhã teremos mais uma palestra, mais um estudo, né, com o tema experiência de liderança com Jesus, com o irmão Oliveira Paulo. Será o último dia de conferência. Gostaríamos que todos os jovens estivessem presentes e não só aqueles todos que estão inscritos. Vai ser muito bom, como nos dias anteriores. Quem não participar vai perder com certeza, né? E desejo boa continuação. Obrigado, irmã Constância. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Amanhã será outro dia. Vamos encerrar amanhã. Amém. Boa continuação a todos. Deus abençoe. Amém, diretor. Amém. Okay. Bom jantar aí para todos. Então, boa noite a todos e até a próxima. Ou seja, até amanhã. Deus abençoe.